tava nesse culto. Tinha um pregador, assim. Ele não tava falando mal da rede social, mas ele tava nos avisando como é perigoso pros jovens estarem na rede social, como tem muitas coisas promíscuas. E de verdade, realmente tem. Tava concordando com tudo que ele tava falando. Principalmente porque eu tenho um irmão mais novo. E eu não tinha TikTok, meu irmão tinha. Qual é o nome dele? Sami. Também, é o mesmo nome do meu pai. Sami Júnior. Samizinho. E ele tinha TikTok e ele só me mostrava besteira. Ele ficava assim, olha, Jay, que engraçado. Eu, gente, que perda de tempo. Ele passa horas nisso, é uma perda de tempo. Então eu era #contra TikTok. Eu era a hater do TikTok número 1. E tava nessa ministração e na hora o pregador diz, eu quero que todos os jovens saiam do TikTok. Se você realmente quer viver uma vida correta, o ideal é você sair desse aplicativo. E eu aqui concordando. Na hora, meu pai toca na minha mão, ele tá sentado na minha direita. Toca na minha mão, olha no fundo dos meus olhos, assim, no fundo da minha alma e diz, filha, baixa o TikTok agora. Eu virei pra ele no meio do culto. O quê? Você tá doido? Ele, bem baiano, assim. Por quê, pai? Baixa o TikTok. Não tem porquê. Eu só tô falando pra você baixar. Pai, literalmente, você tá vendo o que ele tá falando? E você tá falando pra fazer o contrário? Hora, no momento da ministração. No meio do culto. Pai, crianças, não repitam isso em casa. Na hora do culto é pra prestar atenção no culto. Mas eu acho impressionante, Jay, porque a voz do seu pai, ela é muito, muito interessante. Você já relatou que trabalhou com diversos tipos de lideranças. Sim. E acredito que você tenha notado que, às vezes, alguns pais, não são todos, por favor, gente, alguns pais acabam querendo transferir a responsabilidade que é deles. Sim, exatamente. Então, fica uma dúvida aqui, não sei se a Mai consegue também perceber isso, mas o que seria da Jay hoje sem aquela palavra? Não, o que seria da Jay hoje, desde lá do começo, porque aqui parece que é quando começa a minha história, com a rede social. Mas a minha história começa lá, quando eu tinha 3 anos de idade. Só pra gente entender um pouco do seu contexto familiar, você sempre foi cristã, nasceu no berço evangélico? Nasci no berço evangélico e um dia eu tinha 3 anos de idade. Pensa, um pitoquinho de gente correndo por aí. E faltou, sabe a tia que conta historinha? A historinha da igreja funcionava pra igreja toda. A gente fazia um momento infantil e a igreja toda sentava e assistia. Eram 10 minutos de pregação pra criança. E a igreja toda assistia. Porque é o momento de incluir as crianças no culto. Sim. E a tia passou mal, ela acho que foi pro hospital. Não lembro, acho que ela foi pro hospital, não foi, mãe? Tava muito doente. E aí, não tinha ninguém pra contar a história. Na verdade, tinha. Tinha minha mãe. Pediram pra ela contar. E ela é meio tímida. Ela gosta de ficar atrás, ela gosta de ser dos bastidores. Aí ela vira pra criança de 3 anos aqui e diz assim, filha, você lembra da história que eu e seu pai a gente contou ontem de noite pra você dormir? Eu sim, mãe, a história da viuvinha, das moedinhas. Ela, pois é. Você lembra mesmo? Conta pra mim. Eu contei tudo de novo pra minha mãe. Ela, ótimo. Você vai sentar naquela cadeira. O legado começou já. E Na cadeirinha da tia. E eu vou ficar do seu lado, segurando sua mão, se você quiser. Eu sopro no seu ouvido, se você quiser. Mas aí você vai contar a mesma historinha que você contou pra mim agora. Tá bom? Tá bom, mamãe. Depois eu quero um chocolate. Tá bom, filha. Eu ganhei um chocolate. Com 3 anos de idade, você contou a historinha pra igreja inteira? Sim. Eu falei que ela era prodígio, eu nem conhecia a história de antigamente da Jay. Quem seria a Jay se não tivesse os pais que contaram a história e que fizeram tudo isso acontecer, sabe? Eu lembro até hoje, eu não sei se minha mãe ainda tem, mas é um caderno cheio de todas as histórias bíblicas. Ela lia a Bíblia, ela assistia pregações, ela assistia Diante do Trono e todas as coisas infantis e transformava todas as pregações que ela assistia e ouvia em textos. E lia pra mim umas 3, 4 vezes, eu tinha um poder de memorização muito rápido, então ela lia 3, 4 vezes, eu já memorizava. E na outra semana era eu que pregava na igreja. Cara, isso é incrível. Mas vamos voltar pra parte do TikTok. A gente já se perdeu. Essa é a voz da mãe aí no o seu início. pai Agora falou a voz pra do você pai. criar o seu TikTok. Isso. Ele falou pra eu criar o TikTok. Eu discuti um pouco com ele, assim, aquela coisa. Pai, tá doido? Ele, filha, baixa o TikTok. E eu não tava desrespeitando, mas tava naquela coisa, assim, querendo entender por quê. Ele disse, filha, se não der certo, não deu. Mas não vai matar você postar um vídeo no TikTok. Eu sei que ele tá falando isso, mas confia em mim. Fala. Deus tá falando comigo. Eu, meu Deus. Ok. Peguei meu celular, baixei o TikTok do lado dele. Peguei um vídeo aleatório que eu tinha no meu celular. Eu nem lembro pra que eu tinha aquele vídeo. Pregando sobre a Mona Lisa, sobre o valor que nós temos perante Deus e tudo mais. Postei o vídeo. Hoje, com as técnicas que eu sei de viralização, aquele vídeo não tinha nada pra viralizar. Não tinha legenda pra viralizar, não tinha as hashtags, não tinha nada. Porque tem técnicas que você precisa fazer. Eu postei, desliguei meu celular e virei pro meu pai e falei assim, posso voltar a prestar atenção no culto agora? Ainda quis dar uma de ousada. Olha pra isso. Que ousadia, da minha parte, pedindo desculpa aqui pela 15, Você teve que baixar no momento do culto? No meio do culto. Meu pai fez parar de prestar atenção no culto pra baixar o TikTok e postar a pregação. Aí eu desliguei o celular. Ainda falei assim, vou desligar mesmo pra prestar atenção. No outro dia, meu celular acabou a bateria. No outro dia, quando eu acordei, 8 da manhã, pra ir pra igreja de novo, porque era um final de semana, assim, de eventos na igreja.
Acordei, meu celular não funcionava, tava travado. E quando eu fui tentar ligar, eu vi um monte de notificações. Meu celular tava Do TikTok. travando muito, do TikTok. Quando eu abro o TikTok, e assim, naquele dia, eu não lembro se eu falei isso pra meu pai ou se eu falei dentro da minha mente. Eu acho que eu falei pra meu pai. Eu falei, pai, esse aplicativo, ou na minha mente, é um lugar de promiscuidade. Eu vou postar uma pregação, mas não vai dar certo. Ninguém entra nesse aplicativo pra ouvir falar de Jesus. Eles entram pra ver corpo, eles entram pra dar risada. Dancinha. Eles entram pra descontrair. Ninguém quer encontrar Jesus nesse aplicativo. Então não vai dar certo. Pensei comigo mesma. No outro dia eu tô com mais de 20 mil seguidores. E o vídeo que eu postei tinha 1 milhão de visualizações em menos de 8 horas. E foi à madrugada. E aí Deus me disse, durante essa madrugada, pessoas foram salvas de suicídio, de depressão. Tudo porque Você postou. as pessoas entram aqui procurando coisas erradas. Mas quando elas encontram a coisa certa, mesmo procurando a coisa errada, dentro do coração delas, elas estão sedentas